Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live Aprendendo com André Luiz. Estamos estudando o livro Os Mensageiros. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 22, que é Os que Dormem. E hoje o estudo será dirigido pelo Adão. Adão, pode dar início aos estudos. Boa noite a todos. Vamos levar nossos pensamentos a Cristo, rogando o seu amparo para os nossos estudos, a exposição e a compreensão deles, a fim de que possa ecoar em nossas almas, levando-nos à transformação que tanto necessitamos conduzir. Que esta paz permaneça conosco. Que assim seja. O capítulo 22, Os que Dormem. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava o meu íntimo, embora o espanto insofreável. Mais alguns passos, atingimos os pavilhões diferentes que se estendiam em área superior a 3 quilômetros, pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semiabertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Primeira observação, os pavilhões imensos, superior a 3 quilômetros. Então havia centenas de seres ali internados no pavilhão. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo respeito aos mortos. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina, que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando. Esse é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui, presentemente, quase 2.000. É interessante essa visão da morte. Ela tem várias faces para a maior parte de nós. Os que admitem a morte e partem conscientes de si mesmos. Os que admitem, mas insistem em negar a realidade, os fatos da vida espiritual, e aqueles que não admitem a existência após a morte e permanecem também adormecidos. Essa é uma das causas desse adormecimento. A maior parte desses espíritos, quando desencarnam, duas coisas acontecem. Muitos deles ficam no ambiente doméstico, ligado à família. Uma outra parte fica nos cemitérios. Não necessariamente ali no corpo, ligado ao corpo, mas fora dos cemitérios. Interessante isso. Nos entornos dos cemitérios. E ali eles permanecem num conflito enorme com relação à morte. Uma fixação mental que leva muito tempo para ser desfeita. Às vezes leva anos. Quando há condições, eles são retirados dali. E são levados para esses postos de socorro, que fica dentro das áreas umbralinas. Áreas umbralinas que nós temos que lembrar que elas começam na Terra, elas começam aqui na crosta, e elas se estendem por quilômetros acima da crosta. E nas áreas umbralinas existem as colônias de postos de socorro.
ainda não são planos superiores. Mesmo nosso lar não está em plano superior, está num plano intermediário. Me chamam de astral intermediário. Então é a fronteira já do umbral, chamado umbral nevoento, umbral leve, que é onde André Luiz ficou após a desencarnação dele, chamado umbral nevoento. Existe um umbral cavernoso, como eles chamam, umbral denso, que é esse mais próximo de nós aqui na crosta. Só para explicar bem o que acontece. Então eles ficam com essa fixação mental de não admitir que havia vida após a morte. Outros ficam nessa condição por processo de culpa em relação às atitudes, aos erros vividos durante a encarnação que nunca admitiram. Muitos ficam realmente nos entornos dos cemitérios, um número grande realmente, e os guardiões que trabalham nesses locais cuidam deles. Mas nem todos são imediatamente levados dali. Prosseguindo. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviços que lhe competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza. Iniciemos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas. E então, dominando à custa a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos aos rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Olha, poucos estavam com os olhos fechados. Em quase todos estampavam-se nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Outra coisa que precisa ser explicado aqui. Esses espíritos são conduzidos ao socorro por intercessão, muitos deles, de familiares, amigos, que pedem no plano espiritual para que eles sejam retirados dessa condição. Mas nem sempre, como eu disse, isso é imediato. Mas eles são cuidados, muitos são amparados para evitar uma situação pior. Então, mesmo nessa situação, eles muitas vezes não têm condição imediata de serem despertos, devido a esse estado em que se encontram. Então, estar no posto de socorro é um processo gradativo de recuperação, de despertar. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Ele fez uma comparação com as múmias. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. E aí o livro, a obra, explica o porquê de alguns pesadelos e fixações mentais que servem de ensinamento para todos nós. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou a Niceto em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. Por quê? Indagou nosso orientador comovido. Estamos aguardando pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares, mas é pouco se pensar pela quantidade que ali havia, quase 2.000, para esse gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. Quer dizer, os demais, ele questiona, e os demais? Apenas 400, de 1.980. É muito pouco. Ele diz, recebe alimento e medicação, mais densos uma vez por dia. Então, são alimentados como se fosse aqui na Terra, de alguma forma. Aniceto calou-se pensativo. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Veja que o perispírito estava bem denso. Identifiquei o calor orgânico, e percebeu a pulsação regular e os movimentos respiratórios. Embora verificasse a extrema rigidez dos membros
como que mergulhados em imobilidade cataléptica, um estado como de catalepsia, rígido, sem se mexer. Acredito que ali não se percebia nem a respiração deles, e inconscientes. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me, assustado, dirigi-me a Niceto com a máxima discrição e interroguei. Explicai-me, por Deus, o que vemos aqui. Estamos acaso na moradia da morte e depois da morte? Ele questiona, porque o quadro é muito assustador. O instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível. O que mais assusta nesses quadros dos postos de socorro, vou falar o que a gente já percebeu, é esse quadro de sofrimento. Duas coisas eu particularmente já questionei. O primeiro questionamento é como os espíritos que moram ali, eles vivem trabalhando dessa forma. O psicológico deles, eles tentam, eles não se percebe neles nenhum tédio, nenhuma tristeza, mas uma alegria de servir. Porque é noite e dia essa rotina de trabalho. E é pouquíssima recuperação. É um trabalho de imensa dedicação. Esse é um questionamento que eu sempre faço. Segundo, é o tempo que leva para a recuperação. Mínima recuperação leva tempo, leva anos. E aí a gente começa a questionar, a humanidade está vivenciando ainda esse adormecimento aqui na Terra. Muitos vão deixar o corpo ainda nesse estágio. Está no descaso com a vida espiritual, com o crescimento interno. Muitos vão adormecer nesse pós-morte físico. Prosseguindo. O instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível. Adão, o Paulo levantou a mão para comentar. Pois não, Paulo. Boa noite a todos. Adão, eu vi você comentando aí, fiquei curioso. Os espíritos, ao desencarnar, muitas vezes ficam próximos dos lares, outras vezes ficam próximos do cemitério, ou ali no próximo. O que faz, na opinião de vocês, o Adão também aqui, o que faz? É uma dúvida que a gente vem tendo aí nos livros do André Luiz, né? Desde o início a gente vem discutindo isso. O que faz um irmão nosso, ele ter condições de ficar próximo da casa, ficar no cemitério, ou ficar, ao desencarnar, ficar dormindo nessa região? E o que condição moral, que condição física, perispiritual, que faz com que ele vá para um lado ou para o outro, em vez de ficar no cemitério, ele fica já dormindo direto nessa região? O que você acha, Adão, os outros também? O primeiro fator mais simples de entendermos é a crença. Nós sabemos, as religiões são todas respeitáveis, devemos entender, que muitas ensinam que a alma precisa permanecer adormecida, aguardando o juízo final. Todos vocês sabem disso. Essa crença acompanha o espírito e se torna sua realidade. Ele se nega a admitir sair daquela condição, daqueles locais. Permanece ali. Segunda coisa, as situações mal resolvidas. Esses dias os guardiões às vezes falam com a gente até com certa firmeza o trabalho que eles têm. Eles têm que fazer esse trabalho. Eles têm que entrar dentro dos lares, convencer o espírito a sair dali. Aí eles falam assim, a pessoa nunca disse para um filho, o pai, que o amava. Nunca valorizou o cônjuge, o lar. E depois que morre, entre aspas, quer pedir perdão. Quer dizer o que não fez, o que não disse e fazer o que não fez durante a encarnação. Eles falam assim. E dão um trabalho muito grande. Essa é a segunda causa, Paulo. Entendi. A terceira é o conflito. Eu nunca acreditei que a morte existisse. E, de repente, eu estou vivenciando uma experiência que me faz pensar que a morte aconteceu. Então, eles vivem ali numa mente fixada nesse conflito íntimo. É como se eu não admitisse, a morte aconteceu, eu estou vivenciando, eu não estou mais no corpo,
mas eu não admito que isso seja verdadeiro. Isso cria um enorme conflito mental na alma, no espírito. Ok. Então, 3 possibilidades. Tá. Agora, deixa o último comentário. Nós temos que pensar da seguinte maneira. Vamos fazer uma exposição mais resumida. A situação pós-morte na Terra. Muito bem. Primeira situação. O espírito, por várias condições, familiares, pessoais, íntimas, culpas, arrependimentos, remorsos e vícios, uma série de situações, desencarna com uma densidade perispiritual. Não é uma pessoa ruim, ele não fez tantas coisas assim ao ponto de caminhar para esferas densas. Ele fica onde? Ele fica na Terra, fica entre nós. Outras vezes, é pessoa sem nenhum conhecimento da vida espiritual, mas pessoa nobre, tem uns princípios de vida. Não vai para os umbrais, fica aqui. Até essa densidade ser perdida, ser orientado, aceitar a orientação e o socorro, é transferido de plano. Aí vem a outra parte. Os que realmente estão com uma densidade perispiritual muito grande pelas suas próprias ações e a consciência, são atraídos para as faixas do umbral, onde essa liberação das toxinas do perispírito vai acontecer. Pelo ambiente, porque ele vai vivenciar a própria consciência ali. O que acontece no umbral é que o espírito vivencia a própria consciência dele, a culpa da própria consciência o acusa ali, e cria todo aquele ambiente entorpecedor ali. Ali ele vai refletir, passar por um processo de catarse, de arrependimento, e aí ele vai sinceramente pedir ajuda, e é retirado dali. Essa é a outra condição. Conforme o grau de comprometimento desse espírito, que gerou a densidade no perispírito, ele pode cair num umbral denso, geralmente são criminosos, homicidas, pessoas que comprometeram milhares de pessoas na política, em várias áreas. Ou, em outros casos, como suicidas inconscientes, como era o caso de André Luiz, entra num umbral leve, chamado umbral nebuloso. Por que nebuloso? Porque é névoa. É pura névoa no local. É um lugar que André Luiz descreve. Ficam ali, naquele período de expurgo vibratório. Todos são conduzidos ao resgate no momento certo. Então, eu falei até demais, era para resumir. Basicamente seria isso que eu entendo, Paulo. Perfeito, Bruno, obrigado. O instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível. Sim, André, esse sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo. Veja, não estão na crosta, não estão nos ambientes mortuários, mas estão no abrigo. Alguns milhões, vejam só, milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo. Começa a explicar. Nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. E mormente os que acreditaram convictamente na morte, como comentamos aí. Os materialistas também. Como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Ou seja, ele vive admitindo que nada existirá. Será o fim. Esse é um caso que ele está citando. Entre os que nós citamos também, a mesma condição. E aí entra aquele conflito. E pela própria crença de que não há mais nada, ele adormece. Ele se enrijece, como se nada mais existisse, como um estado de catalepsia. Os que, nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual, e vejam bem, podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, mesmo não sendo cristãos, mas acreditavam
na vida eterna, numa vida pós-morte. Pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato, entenderam? Eles podem se deslocar da esfera física para a esfera astral, mais ou menos com juízo da própria condição, um determinado estado de consciência. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante, por vezes, filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Veja, mesmo filiadas a alguma religião, mas ainda muito presas na questão da matéria. E passam por ali como se a religião fosse apenas para resolver um problema, ou por uma questão meramente convencional. Não para transformação, não para um impulso de melhorar-se, de ser útil, e assim por diante. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida, na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Agora, há situações diversas. Há espíritos que desencarnam totalmente bem. E não são seres superiores, não. Não estou dizendo seres superiores. Vamos tirar essa questão, porque isso é um caso à parte. Desencarnam totalmente bem. Conscientes de si, não sentem reflexo de dores ou situações que os levaram a desencarnar. A grande maioria desses que já tem um certo grau de consciência recuperam-se em poucos dias no mundo espiritual. Um colega nosso, que eu não vou citar o nome, já esteve no Ramatiz muitas vezes, fez palestras lá, conhecido em Campo Grande, palestrante, desencarnou há 2 ou 3 anos, recuperou-se rapidamente. Está totalmente bem, consciente da condição dele e em estado de trabalho já, em poucos dias. E a doença foi prolongada, foi difícil. Mas a consciência dele estava preparada. No entanto, um familiar muito próximo a mim, muito querido a minha pessoa, ficou 5 a 6 anos morando conosco em casa. E não era uma pessoa ruim, era uma pessoa muito boa, mas não tinha noção da vida espiritual, ou não buscou isso. Então, por ignorância, ele permaneceu na crosta, junto da família, como se tudo ali não tivesse mudado, continuasse do mesmo jeito. E 5 ou 6 anos depois, eu não me lembro bem, aceitou ser socorrido, conscientizou-se, está bem hoje, deixou o ambiente doméstico. Bem, vamos ver aqui. Tem algum comentário que vocês querem fazer? Não? Vamos prosseguir. A Mauri. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Eu observei algumas coisas desde o começo. A gente observou em outros capítulos, eles falam dos arvoredos, né, Abadia? Sempre a natureza. Então, são fileiras de arvoredos. Então, sempre presta atenção quando tem essa parte da natureza, que acho que isso é uma das estratégias de metabolismo energético dessas regiões e para manter um equilíbrio, né? Quando eles mostraram aquele pavilhão dos 3 quilômetros, eu achei imenso, eu fiquei imaginando os 3 quilômetros, e me veio a impressão, antes de ele falar de feto no texto, sabe quando tem criança pequena dormindo? E aí você faz aquele, Joãozinho tá dormindo ali no quarto, você fala mais baixo, né? Então, a impressão que eu tive é que era meio que um ambiente assim, criança dormindo, né? Bebê dormindo. Achei muito interessante a frase que eles colocam que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador. Então, vê a importância até para si próprio, sobretudo, não só para quem você está lá, né, auxiliando, mas para si mesmo, né, quando você faz o bem aos outros, né?
faz, na verdade, a si mesmo, principalmente. E fiquei muito impressionado com essa questão da morte, que ele fala como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno, e a gente vê o poder da indução. Havia uma senhora, Dona Marta, aqui do Grupo Noel São Paulo, que ela dizia que o pior crime não é matar uma pessoa, é tirar a fé dessa pessoa. E talvez seja oportuno falar disso, porque muitas vezes pessoas que ludibriam as outras, ou até essas crenças intensas de fim eterno, sono eterno, quando você se convence de fato daquilo de uma maneira muito profunda, você vai atrapalhar um bom período, né? Se você, veja, não é apologia à violência, mas quando você comete um crime de homicídio, o outro desencarna e volta com algum traço, mas você alterar a essência do software do sujeito, a alma lá dentro, isso pode gerar um problema muito intenso, um embotamento muito grande. E eu me lembrei dessa passagem de hoje, né? E também o poder que a gente pode ter da indução, a hipnose, como funciona em muitos casos, né? Puxando para a nossa área de saúde mental, para alguns traumas específicos, você consegue, através de indução, de técnicas, fazer a pessoa ter grandes melhoras, né? Aí, para um outro lado, né? Para um lado de embotamento, mas também no efeito positivo de você fazer a pessoa crer nisso. Me lembrei do efeito placebo, que a gente tem que usar, né, Paulo, para o dia a dia, tem que ter muita fé, né, na sua recomendação, para que o outro também sinta que grande parte do tratamento é a crença no tratamento, né, grande parte. Achei outra, desculpa me estender um pouquinho, preferiram a rigidez ao entendimento. Quantas vezes a gente não faz isso aqui? Não vou mudar. E aí você enrijece, você fica, né? Ao invés de você criar um entendimento, criar um crescimento, fazer um salto daquela dificuldade que você está, não, você enrijece. E eu não sei se já passou essa parte, mas tem acho que ele vai entrar agora, desculpa. Mas ele vai falar da fé, né? Acho que vai um pouquinho mais adiante, depois eu comento. Ana, pode falar. Então, quando a pessoa desencarna, como, como que nós que estamos aqui, né, a pessoa desencarnou, não temos percepção nenhuma o que está acontecendo. Se ela está tendo essa situação de apego e não seguir o seu caminho, né? Então, nesse caso, independente de qualquer coisa, se a pessoa é ou não uma pessoa esclarecida espiritualmente, o que se deve fazer são as orações mesmo, né? Não poderia deixar de fazer as orações, mesmo sendo pessoas que às vezes têm esclarecimento, mas às vezes no momento do desencarne ela descobre que ela é apegada. E aí, o único jeito para a gente manter essa pessoa no seu caminho espiritual, né, seria as orações. Porque a gente não, como eu não tenho percepção nenhuma, né? Se a pessoa está ou não aqui perto de mim, se a pessoa realmente já se libertou nessa parte de quando desencarna, né? Seria isso. Sim, a oração, ela auxilia muito. Ela auxilia muito. Agora, uma coisa que é interessante, Emmanuel ensina, eu não me lembro se realmente é Emmanuel, parece-me que sim. A melhor oração é você se ver na condição da pessoa trabalhando pelo bem dos outros. Mentalizar a pessoa desencarnada, o familiar, o amigo, trabalhando através de você na caridade, no auxílio. É uma grande oração essa. Ajuda muito a recuperação deles, a condição em que eles estiverem. Essa é uma forma, uma oração ativa. Entenderam? Mas fazer. Eu tenho feito isso, sabe, com
Não que ele tenha desencarnado o João Oswaldo, né? Mas eu tenho colocado ele muito nas atividades, quando eu estou no lar. Ótimo. E então isso pode ser feito também na condição dele, né? E para as pessoas também. Mas aí eu não estaria fixando essa pessoa nessa materialidade, no caso do desencarnado, né? Sim, exatamente. O desencarnado percebe mais. Ele perceberá muito mais o benefício disso do que o encarnado. Mas o Mas, benefício é o mas mesmo. essa questão de induzir assim, o mental para que ele trabalhe, mesmo que ele já esteja desencarnado, não vai fazer com que ele se apegue, não? Não, necessariamente não. Porque, na verdade, se é um propósito de melhoria, de crescimento, não há problema algum em fazer isso. A condição da doença, da limitação física, ela é temporária. Ela pode aprisionar o espírito ali, por algum tempo, naquele estado, mas não vai ser para sempre. Quanto mais orarmos e induzirmos esse processo de melhora, mais ele vai perceber que ele não está preso a um corpo, que ele pode sair Sim, dessa situação, sim, isso atuar em mesmo. outros níveis, inclusive. Entendeu? Tá, obrigada. Só complementando o que o Mauri falou, do cuidado que eles têm ali, né? Você viu que eles usaram uma lâmpada, um sinal luminoso, é justamente para eles não ficarem falando ali, ó, vamos atender fulano, vamos atender outro. Então, eles usam um sinal luminoso justamente para fazer o silêncio, o respeito ali a eles que estão dormindo, né? Outra coisa que eu lembrei é a lei do campo mental, que o André Luiz fala no livro Evolução dos Mundos. A lei do campo mental é aquilo que a gente já sabe. Você cria, com a sua mente, você cria a sua realidade do seu corpo perispiritual e da sua mente. O Dadão sempre ensina isso também lá, a realidade é nós que fazemos. Então, se a sua realidade é que você pensa que não vai existir mais nada, o seu cérebro se embota e você permanece naquele estado de embotamento, de rigidez. Interessante que quando o cérebro ele não funciona, o que a gente tem é rigidez mesmo, como na morte, né? A rigidez cadavérica. Então o cérebro fica bloqueado ali de alguma forma. Agora, eu acho que isso é um ponto importante. Obrigado. É isso. Ok. Dormem. Perdão. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas, a negação da vida imortal, a negação da divindade. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento, mas um dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Não há outra condição. Portanto, essa cura, ela não vai acontecer no mundo espiritual. Não vai. O máximo que acontece ali é um despertar relativo e uma preparação para uma nova encarnação. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram. Alguém levantou a mão. Adão, eu vi que você falou que eles não recuperam ali, né? Bom, isso aqui nós estamos estudando, certo? Então eu fui dar uma estudada nessa questão. Domínios da mediunidade, tem um capítulo que ele aborda novamente esse mesmo questão aí do sono, do sono. O capítulo chama, o capítulo 26, depois seria interessante se vocês darem uma olhadinha, em torno da fixação mental. Nesse domínio da mediunidade, ele volta exatamente nesse assunto do sono dessas pessoas que dormem. Ele volta, o capítulo todo é muito parecido, só que lá ele explica melhor. Eu acho que, não é querendo fazer spoiler aqui mas já que a gente está estudando, né, só acrescentar aqui o seguinte, ele fala que essas pessoas que dormem têm 3 destinos, em geral.
lá ele fala, Adão, que eles podem se recuperar ali. Alguns despertam, eles entram num quadro de demência, igual nós vimos lá, e no final, eles acabam, alguns deles podem acabar entendendo e colaborando, porque eles acabam recebendo todo o apoio, e alguns acabam se integrando, vamos dizer assim, lá no nosso lar e tudo mais. O segundo caminho seria esse estado demenciado por muito tempo. E o terceiro seria a reencarnação compulsória. E aí ele fala que esses que dormem chegam a um ponto que eles ficam muitos anos lá e eles precisam reencarnar, e eles vão encarnar numa condição da esquizofrenia, das demências infantis, de uma série de coisas, que eles vão recuperando lentamente essa situação ao longo dos anos, aqui encarnados mesmo, com o apoio dos pais, com o tratamento médico. Então eles vão passando por aquele choque que a gente já sabe, né? Então eu acrescentei isso só para a gente enriquecer aqui um pouquinho mais. Então seriam três coisas, assim, em geral, que podem acontecer com eles. Obrigado, pessoal. Mas a recuperação, mesmo no mundo astral, ela não é completa. Isso aí a gente observa. Quando eu disse que a recuperação acontecerá realmente na encarnação, é porque é um fato. É um fato. A recuperação ali é parcial, para a grande maioria. Aliás, não é para a grande maioria, é para uma minoria. A reencarnação compulsória, nesses casos, é quase o tratamento definitivo. Uhum. Ok. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativas. Já falamos sobre isso. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram. Mais tarde acordam. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Grande meu assombro. Como o Vicente se aproximasse, eu vou citar um exemplo para deixar mais ilustrado, a condição dos suicidas. O que a gente observa? Eles nunca se recuperam completamente no astral. Mesmo passando pelo socorro, pelos tratamentos no espaço, você olha para eles, é uma coisa muito interessante. Eles carregam alguns, tipo uns cacoetes, que é relacionado ao trauma do ato do suicídio. Então, eles não vão se recuperar totalmente no astral. Não tem como. A reencarnação será necessária. Mais de uma existência, às vezes, dependendo do grau da perturbação e da lesão perispiritual. No caso aqui, nós estamos vendo pessoas que criaram uma forte fixação mental. É claro que alguns, isso foi muito grave. Até por um sentimento de autoculpa com os atos que praticaram. Outros, menos, terão uma recuperação, mas não completa. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo na Terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. E não há como nós fugirmos da consciência. Não há como. Após a morte, ela vem em nosso encontro com todas as imagens dos atos. Todas as imagens. Reais, inclusive. Mas, na verdade, para o espírito, elas são extremamente reais. Ele muitas vezes, ele percebe a imagem daqueles seres que ele prejudicou. Mas, na verdade, eles nem sempre estão ali, espiritualmente. É a mente, é a consciência do espírito. Por isso ele cai na faixa umbralina. Por isso ele cai nessa condição. E ele sai no momento em que ele reflete sobre si mesmo. Não, eu realmente errei. Eu quero melhorar, eu quero resolver isso. Aí sim, desde que haja realmente sinceridade nesse propósito, os mentores socorristas conseguem retirá-lo dali. E isso pode levar anos. Essa é a realidade do que acontece, na maioria das vezes. Então ele diz ali que
Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame de consciência, das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente. Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismalha, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância, ao pé dos grupos mumificados. Uma das razões vai se explicar aqui logo nos capítulos seguintes, porque muitos deles saem dali despertos bruscamente. Também tem isso. E saem correndo. Eles têm que estar atentos até isso. A luz artificial iluminava os leitos, que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Pode falar. Adão, agora você falou uma coisa e me lembrei o que eu estava para falar antes. Você falou que eles levantam, às vezes, correndo, né? Sim. Aí está a explicação por que as camas estão ao rés do chão, ele fala, né? Provavelmente. As camas estão no chão, como a gente vê no pronto-socorro mesmo aqui. Muitas vezes as pessoas psiquiátricas, você tem que colocar ali no chão, não pode deixar uma maca muito alta, porque ele pode cair, né, da maca, e, enfim, né? Não sei se eu estou exagerando, não sei se a ideia é essa. Acredito que seja isso. Sim. Obrigado. É um pronto-socorro, mas um pronto-socorro imenso, né? Imenso. Mas, nesse caso, quase 2.000 espíritos ali. E com poucos servidores. Então, eles tinham que cuidar com muita atenção aqueles que pudessem ter uma recuperação, né? Separado dos demais que não tinham ainda possibilidade. Notei então que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava uma operação diferente. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal, em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada, água fluida, aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. Quase uma alimentação sólida, né? Vamos dizer assim. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, quer dizer, havia cuidado para não despertá-los bruscamente, com conversas, ruídos. Partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas, através do passe do sopro vivificante. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos, com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto, e falou: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Eu fiquei imaginando essa frase dele. Nós, às vezes, quando nos deparamos com umas situações graves, lá no trabalho espiritual mesmo, assistencial, queremos mobilizar todo tipo de recurso, ao mesmo tempo, para ver a pessoa livre daquela situação. Mas olha a frase dele: cada um tem a necessidade que lhe é peculiar. E não é possível fazer tudo ao mesmo tempo para ajudar, mesmo porque não está preparado para receber algo mais naquele momento. Isso é amadurecimento do espírito, quando ele comenta isso aqui, é muito interessante. E é isso, fica aberto a vocês. Adão, num dos capítulos anteriores, que foi no 20, que teve uma discussão a respeito dessa questão do sopro. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa questão do sopro na cura. É muito utilizado. O próprio Jesus usava o sopro curador.
O sopro, ele tem dois aspectos. Você tem o sopro quente, é como se você fizesse esse som. E o sopro frio. Você está assoprando. Um tem efeito diferente do outro. O sopro frio, normalmente, ele é sedativo. O sopro quente, ele tem uma função mais penetrante no corpo físico e espiritual. Regeneração, restauração de feridas, lesões e assim por diante. Agora, para nós encarnados, é uma terapêutica que exige muito cuidado, no sentido da pureza das palavras, porque aí você está emitindo um magnetismo muito poderoso, que precisa ter consonância com a sua vida. A pureza mental, com as palavras. E, sinceramente, a grande maioria de nós não está nessa condição para trabalhar dessa forma. É isso. Então, mas a gente estava discutindo a respeito também que é meio difícil, né, de trabalhar com sopro, com as pessoas também, porque... Constrangedor mesmo. Né? Mas as entidades trabalham. Você já Não, as reparou? entidades, mas eu falo nós, os encarnados, né, Através de nós. seria... Através de nós. Trabalham através de nós. Você mesmo já ouviu o som que eles fazem com a boca? Os caboclos. Já viu? Eles não assopram? É o trabalho através de nós. Sim, eles usam sopro. Só que aí os recursos deles são mais diferenciados. Eles fazem aqueles chiados com a boca. Aquilo ali é para mover as partículas de energia no corpo físico da pessoa, para sair para fora, para tratar as cargas negativas. Nós temos muito que aprender com esses espíritos. Eles fazem, Abadia, através do médico. Nós chegamos nesse capítulo do sopro anterior, que nós questionamos assim, por que os médiuns, assim, durante o passe lá não usam tanto, né? No passe no dia das obsessões e tudo mais. Aí nós pensamos o seguinte, que uma questão de, até o Mauri levantou isso aí, você soprar numa pessoa ali que não conhece, que não entende, né? Você fazer soprar no ouvido dela, na fronte, no braço, tudo mais. E a questão de transmitir uma infecção também, né? Não sei. Tem aquele livro de passes, tem um livro de passes aqui, que é lá do NAR, emprestado, você me emprestou. Ele fala no passe quente para vocês usar, inclusive, um pano branco, né? Em cima, para você não sair a saliva na pessoa, assim. Sopro quente. Sopro quente, exatamente. Sim. Bom, aí entra uma visão nossa. Se há uma assistência espiritual e um trabalho sério, Paulo, não há transmissão de infecção. Beleza. Nós trabalhamos na pandemia. Nós trabalhamos na pandemia, 2 anos. Não houve transmissão de vírus e doenças. Verdade. Isso foi uma grande lição para mim, para nós todos. Claro, você tem razão. Cria constrangimento? Cria constrangimento para o paciente. Então, é uma coisa que, para se utilizar, eu vejo assim, é muito raro o médium trabalhar por si nessa terapêutica. Raras vezes eu vi. Mas os espíritos, como eu citei, algumas falanges, trabalham com isso, dessa maneira. Perfeito. E os caboclos, particularmente, fazem isso. Perfeito. Deixa eu só perguntar, a Mauri vai falar, só perguntar mais, tirar mais uma dúvida a respeito disso. Eu falo porque foi muita polêmica esse dia, você não estava aí para auxiliar a gente. Por exemplo, vamos supor que eu estou lá, não estou em cima do paciente, mas aí eu estou fazendo um soprozinho assim, como que fala? Discretamente, e eu estou mentalizando que aquele meu sopro que não está em cima da pessoa, ele está sendo direcionado. Isso é válido, não é válido? Como que fica? Não, ele é válido, porque você está transmitindo energia. Então, porque às vezes eu faço isso dessa forma, sabe? Se for uma coisa discreta, que não vai constranger a pessoa, Sim. não há problema. Não há problema. Às vezes do lado, assim, próximo, eu faço às vezes próximo, mas mentalmente eu estou direcionando aquele ar que está saindo de mim para aquela pessoa, não em cima dela, entendeu? Sim, perfeito. Então, tá. Perfeitamente. Mas teria o mesmo impacto, a mesma potência de você soprar diretamente numa região, sopro frio, sopro quente? Depende do magnetismo que você está manifestando em direção à cura daquela pessoa. A sua intenção, aí como eu disse, o preparo interno da pessoa, que vai desde a pureza nas palavras.
Por isso é uma condição rara dos verdadeiros curadores pelo sopro. Eu sei, Adão, mas tem a técnica do sopro quente, sopro frio. Não depende só da pureza ou depende também da técnica? A técnica existe, ela é necessária, mas ela não está em primeiro plano. Tá, beleza. Não tá. É como o passe magnético. Aprende-se a fazer todas aquelas técnicas. Adianta, se não há sentimento de amor, intenção de ajudar o semelhante, não adianta. Uhum. O passe magnético, eu não sou crítico do passe magnético. Não sou. Eu acho que ele funciona muito bem, mas ele tem condicionantes. A pessoa tem que estar com uma saúde boa para doar seu magnetismo. E o que eu observo nesses anos é que dá resultado, sim, em relação ao terapeuta, ao médium, porque o plano espiritual interfere. Interfere, isso nós já vimos muitas vezes. De nós mesmos é muito pouca doação. Muito pouca doação. Eles usam o nosso ectoplasma com o deles e se torna algo muito amplo. Então, a questão não é só técnica. Ok. Amaury? Isso. Nessa questão aí que vocês falaram, acho que depende também do gerador. Né? Imagino eu fazendo um sopro curativo e Jesus Cristo fazendo um sopro curativo. Jesus Cristo, ele, né, assim, em termos de potência de cura, de amorosidade, vai ser algo extremamente. Não acho que precisa estar colado, né? É como um alto-falante, pronto, para simplificar. Se você tem um alto-falante com volume baixo, você tem que encostar a orelhinha lá para ouvir o que está passando. Se você tem um alto-falante muito forte, você pode estar a 200 quilômetros de distância que você vai ouvir o que está tocando ali, né? Então, acho que tem a ver também com... E todas essas características que vocês falaram, né? Eu vi uma passagem que falava assim, né? A fé sincera é a ginástica do espírito. Eu falei, pô, mas nem desencarnado vou me livrar desse exercício, né? Então, tem que fazer exercício do outro lado também, viu, Badia? Não é só aqui desse lado que tem que fazer. Quando ele descreve todas essas terapêuticas que são instituídas para esses espíritos, né? Ele fala em passe, ele fala em sopro, fala em remédio, em água, em caldo, em luminosidade, e aquela situação toda de torpor, de sedação, eu fiquei imaginando um CTI, um grande CTI, não é? Que você tem as pessoas ali que vão recebendo medicações, que vão recebendo oxigênio na ventilação mecânica, que vão recebendo soro, hidratação, vão recebendo os cuidados com a sua assiduidade, então, assim, como se fosse um grande CTI. E aí todo mundo do CTI melhora? Não. Tem o sujeito que começa a responder melhor à medicação, aí você pensa, esse sujeito aqui está respondendo à medicação, então talvez a gente diminua a sedação dele e ele vai começar a despertar e respirar por si, nós vamos tirar esse tubo dele. E aí vai desenvolvendo, né? Cada paciente vai ao seu tempo. Então, assim, eu acho que é uma boa comparação, né? Os pacientes também no CTI, às vezes, estão numa situação muito difícil, né? Muito... Enfim, foi só esse pensamento que me veio à cabeça. Eu acho que, sobre o sopro, voltando um pouquinho, deve existir algo mais profundo que nós não sabemos, porque eles passam meses treinando, naturalmente que purificando também, né, toda a sua vibração interior, todo o seu, toda essa poderosa força energética do amor que nós temos, mas no capítulo lá e aqui, ele mostra que essas pessoas se especializam nisso aí, né? Eu acho que essa energia que sai pela boca durante o sopro, claro que o fundamental é a pureza, o amor total aí, como dizem, mas a técnica deve ter algum fundamento, sabe? Eu acho que ele deve concentrar muita energia durante o sopro, ele deve concentrar muita energia. Eu acho que a técnica também deve ser, porque ele deixa claro que eles são pessoas escolhidas que treinam durante muito tempo essa técnica, né? Então, são pessoas, assim, escolhidas e que vai juntar as duas coisas. Eu vejo, assim, a quantidade de energia que sai
durante o sopro deve ser uma coisa monstruosa, muito grande. Mais alguém que quer comentar alguma coisa? Nós temos 4 minutinhos ainda para as 9 horas. De novo, a natureza presente, né? Ele fala que os quartos têm um teto forte, rígido, firme, mas que tem aberturas para ventilação. Ventilação. Então, a ventilação, né? E se a gente for pensar, quando você está numa situação assim, você recebe uma brisa gostosa, né? Isso não te acalenta, isso não te conforta. Então, de novo, acho que até comentamos sobre o sopro, né? No outro capítulo, alguém falou, né? Que o vento, foi você, Badia, que falou? Quem falou? André Luiz que fala que quando o vento toca no nosso rosto, é Deus nos acariciando. Isso, olha lá, Deus soprando a gente também, né? A importância. Perfeito. Eu acho que essa questão do sono, vocês vejam que tem milhões de pessoas naquela região, né? Só naquele castelo, 3 quilômetros de extensão ali, de irmãos nossos ali, estendidos numa situação dessa. Acho que se eu pudesse tirar uma conclusão aqui desse estudo, é que a nossa mente é que vai nos guiar para a nossa realidade após a morte. Se vamos ficar ali, como Adão falou, a pessoa às vezes não tem grande maldade, nada, ele quer ficar junto da família, ele lembra das pessoas, então ele vai se aproximar. Se o outro tem uma sede de vingança, ele desencarna com uma fixação mental tremenda, ele vai fazer uma restrição do seu corpo perispiritual, podendo chegar a um ovoide. E se ele tem fixação na ausência do nada, na ausência de Deus, na ausência da eternidade, nada, ele vai fazer essa realidade, ele vai dormir profundamente, até que um dia desperte. Acho que a imagem é essa. Eu fiquei assim, refleti bastante sobre essa questão, né? Da importância desse exercitar, da gente pensar sempre nessa morte, entre aspas, né? Desse nosso campo mental, assim como o Yogananda e os outros mestres falam, né? Como que é importante esse exercício na nossa vida, mas eu fiquei pensando, quando a gente chegar lá do outro lado, será que a gente vai ter a capacidade, né, para a firmeza, né? Para pensar em tudo isso que a gente aprendeu aqui, em tudo isso que a gente exercitou, ou será que a gente vai entrar em desespero por conta da situação em si, né, que está vivendo, porque é diferente quando você está vivenciando, né, uma determinada coisa, é difícil a gente saber como vai ser nossa reação, mas acho que né, é necessário mesmo esse exercício, né, da gente não ter esse medo de falar da morte aqui, dessa transição. Eu acho importante a gente estar falando sobre essa transição, porque é um exercício mesmo na nossa vida para a gente ir compreendendo isso consciencialmente, né, não intelectualmente. Porque às vezes a pessoa tem medo, não gosta de falar nesse assunto da morte, dessa transição, e eu acho que é muito interessante a gente sempre estar refletindo sobre isso, falando sobre isso, porque quem sabe assim a gente tem menos impacto, né, quando chegar do outro lado, não sei. A Mauri pode falar. Essa, inclusive, Abadia, é uma das únicas certezas que você tem quando você está encarnado, né? Que você vai desencarnar, né? Seja para quem for, né? Para o ateu, seja lá quem for, para o cristão. Me fez voltar a atenção mais uma vez para o poder que a gente tem de criar as coisas com a mente, né? O grande gerador que é a mente. E Paulo falou dos ovoides, né? Os ovoides seriam um grau muito intenso, né? Que perdem a forma, acabam meio se incistando, né? Como se virassem manchas mesmo, né? Como se fosse um cisto hibernante, alguma coisa mais intensa que já perde a forma humana. Me lembrei dos espíritos decaídos do Paulo César Frutuoso, do livro dele, e da importância, né? Que a gente tem de vigiar o nosso pensamento, de buscar, né? Orientar nosso pensamento, nosso coração, nossa força para bons caminhos. Então, o quanto isso é
é fundamental, né? O quanto a nossa mente consegue guiar a nossa evolução. Talvez aquelas afirmações, né, eu acho tão importante, aquelas afirmações que Yogananda, eu acho que justamente é isso, né, um dos pontos, né, que quando a gente começa a fazer essas afirmações, isso vai agregando, né, dentro de nós, na nossa consciência. Então, eu acho que a gente tem tantas ferramentas, né, que eles nos trazem, que a gente precisa mesmo usar essas ferramentas, né, pelo menos para amenizar um pouco da nossa, dessa questão desse impacto mesmo, dessa transição, que eu sei que não deve ser fácil, né, porque a gente não lembra como foi das outras vezes, mas se alguém mais quer fazer algum comentário, senão eu vou parar a gravação. Vou parar aqui então para alguém fazer a prece hoje, né?